Amém. Como a pastora já ensinou hoje pela manhã, nós estamos na 12ª Parashá, Vaierri, e ele viveu, e foi, pela manhã está sendo ainda, a Parashá que encerra o livro de Gênesis. Apesar de parecer que foi há tão pouco tempo que nós reiniciamos os estudos, com a Parashá Bereshit, a Parashá de número 1, nós já estamos finalizando dos 5 livros da Torá, já estamos finalizando hoje, com o estudo de hoje, o livro de Bereshit. Amém? E eu queria começar o estudo de hoje com Gênesis capítulo 45, versículo 5, que é algo que me chamou muita atenção, porque eu confesso a vocês que isso já é o 3º sábado que eu estava escalado para compartilhar com vocês o estudo, e só hoje vingou. E no dia que eu achei que não ia vingar, vingou. O que eu quero dizer com isso? No primeiro que eu fui chamado para compartilhar à tarde era o Leonardo Gama. Ele precisou da parte da manhã e precisou concluir à tarde. Então eu não acabei não compartilhando e me preparei. Semana passada aconteceu a mesma coisa com a pastora. Ela começou pela manhã e precisou concluir na parte da tarde. Ontem minha esposa perguntou para mim: você vai estudar? Eu falei: eu vou, mas a pastora sempre pega, ela vai arrematar de tarde. Aí na hora que estou sentado ali, ela vira e fala: vocês aguentam uns minutinhos aí para eu poder terminar? Eu falei: deu ruim para mim. Deu ruim, vou ter que recapitular tudo que eu estudei realmente, mas bendito seja o Eterno, que Ele sabe todas as coisas, E o que me chamou a atenção em Gênesis capítulo 45, versículo 5, nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida de Yosef, 45, versículo 5, eu vou ler na tradução que eu tenho, a Bíblia Thompson, depois eu vou ler numa outra tradução que eu escrevi ali. Agora, porém, isso aqui ele está contando o relato, para contextualizar. Ele está contando aqui, o texto diz que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. É justamente um texto muito lindo, o qual José, depois de tantos anos sem ver a sua família, ele teve a oportunidade de ver a sua família, e mesmo vendo a sua família, ele teve que ser um homem forte, um homem firme, para não ceder às vontades humanas. Porque imagine você se defrontar com aquele que te vendeu quando você era um jovem, era vulnerável, não é verdade, E você se defrontar com o teu irmão, com os teus irmãos que te venderam numa época a qual tinha só 17 anos, e ele tem que se manter firme ali. E esse versículo desse texto aqui, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, é um versículo que me chamou muita atenção, que a pastora inclusive falou ele exatamente hoje de manhã também. Versículo 5 do capítulo 45. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Olha que interessante, para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. José, irmãos, é muito interessante a passagem quando a gente começa a estudar sobre José, porque José ele foi extremamente importante, Nós temos Abraão, que é um patriarca, que saiu de Padã Arã e foi até Canaã. Veio Isaac, permaneceu na terra ali de Canaã o tempo todo, foi o único dos patriarcas que não saiu de Canaã, E José, ele é extremamente importante, porque ele é o elo de ligação entre a aliança prometida a Abraão, ou seja, ele faz Jacó vir até o Egito para cumprimento da promessa que o Eterno tinha feito a Abraão, que o povo lá eu até anotei aqui, Gênesis 15, versículo 13, exatamente. Ele se torna tão importante porque ele é o responsável para fazer o quê? Para o cumprimento da promessa feita lá atrás, que o povo de Israel seria submetido a uma escravidão, que o povo passaria por 400 e tantos anos em escravidão, e ele é justamente o responsável que faz o pai descer de Canaã
até o Egito, para ali dar sequência, dar toda a continuidade, que é o que a pastora estava explicando, para dar continuidade. Então ele é a pessoa extremamente importante que faz a ligação entre a promessa feita a Abraão, Isaac também posteriormente, com o que vinha acontecer depois de 400 anos, quando Moisés é quem vai vir até o Egito e tirar todo o povo de Israel do Egito. Então ele é uma pessoa extremamente importante, e quando a gente começa a analisar, a gente vê uma pessoa que foi vendida. Leomar, eu estava aqui compartilhando com eles antes de você chegar, que é o terceiro sábado que eu estava escalado para de tarde, né? E eu compartilhei com eles, eu me preparei no primeiro, tranquilo, o Gama precisou da tarde. Me preparei no segundo, a pastora veio. Ontem Larissa perguntou: você vai estudar? Eu falei: eu vou, mas você vai estudar meio tranquilo, porque quando é a pastora, normalmente ela pega à tarde. Na hora que eu estou sentado aqui, eterno, será que não vai rolar hoje não? E quando ela fala: eu estou quase acabando, vocês me dão mais uns minutinhos? Eu falei: deu ruim para mim. Mas menos mal que eu já tinha, né, pré-preparado, porque a gente tem sempre que tá pronto, né? Mas voltando à questão, um jovem de 17 anos, como está lá no capítulo 37, só para a gente ir contextualizando também, em Gênesis 37, no versículo 2, esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, com 17 anos, ele foi vendido por seus irmãos aos mercadores que passavam ali, midianitas, ele foi parar lá no Egito. Lá no versículo 27, isso mesmo, versículo 27, versículo 28 do mesmo capítulo, é a confirmação disso. Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, não seja a nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna, venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. E o interessante que José, olha só que interessante, irmãos, José é o número 11, né, porque Benjamim não tinha nascido ainda. Ele sai de uma condição que ele era o filho mais amado, como a palavra fala, filho da mulher mais amada do seu pai, ou seja, ele sai da condição aqui em cima, vamos dizer assim, e ele é vendido como escravo. Ele vai lá no fundo do poço, sem ter direito a absolutamente nada, a não ser obedecer ordem. Ele era o mais amado pelo pai, filho da mulher mais amada, a qual seu pai passou 14 anos para ter o direito de ficar com ela, né? Porque ele pagou 7 anos, e Labão entregou primeiro Lia na mão dele, depois ele teve Raquel e teve que cumprir mais 7 anos. Depois desses 14 anos, ele ainda ficou um período ali, mas ele já tinha por direito Raquel. Então ele sai da condição que está aqui em cima, imaturo, um jovem ainda sem nenhum tipo de experiência. Como diz aqui, né, a palavra fala, ele trazia más notícias ao seu pai. Ele podia trazer provavelmente ele trazia por inexperiência ainda, muito jovem, né, ele não tinha experiência nenhuma de vida. E ele, como o pai o amava tanto, ele ficava ali levando esse tipo de informação para o pai, e o que deixava os seus irmãos bem nervosos. Mas isso foi fundamental na vida dele, como é fundamental. É lá fora, né? Som. É lá fora, né? Mas é fundamental, isso foi de extrema importância na vida dele, ele sair dessa condição e vir realmente no fundo do poço, para aprendizado na vida dele. Nós temos que passar por isso muitas vezes. Nós passamos por isso muitas vezes. Agora, existe uma grande diferença. Quando nós estamos numa condição alta e corremos o risco, e muitas vezes cometemos o erro da nossa soberba, talvez eu estou num cargo muito elevado na empresa que ocupo, ou estou sob uma responsabilidade a qual todo mundo olha para mim e me valoriza por conta da posição que eu estou, e eu, por conta disso, acabo errando, sendo soberbo, sendo arrogante. E quando eu sou colocado
por Adonai numa situação lá no fundo do poço, muitas vezes com dificuldades financeiras, muitas vezes com uma doença que insiste em não sair da minha vida, insiste em não sair, eu muitas vezes acabo pecando mais ainda por não tentar entender o porquê que eu fui parar naquela situação. Nós somos adultos, nós já temos uma bela experiência de vida, não muito, mas temos uma experiência de vida. Eu 49 anos, eu tenho mais experiência de vida do que o meu filho que tem 14, por exemplo, ou o meu mais velho que tem 19, né? Mas imagine uma criança de 17 anos passar por uma situação dessa. E o interessante é que nós, estando na condição do fundo do poço, quando estamos lá em cima, muitas vezes somos arrogantes, somos soberbos. Somos colocados lá embaixo para tratamento, para ver se eu corrijo esses erros na minha vida. Aí eu muitas vezes acabo cometendo outro tipo de erro. Eu acabo sendo ingrato ao Eterno, eu acabo blasfemando o nome do Eterno. Por que ele me colocou naquela condição? Por que eu estou passando naquela condição? Justamente porque eu não consigo compreender que, como a gente lê no capítulo 45, versículo 7, antes do Shema, né? Eu dou a vida, eu crio, eu dou a morte, eu faço o bem, eu faço o mal. Nós não entendemos que tudo acontece, tudo, não existe nada que não aconteça em nossa vida que não seja autorizada por Adonai. Se não existe nada que aconteça na minha vida que não seja autorizada por Adonai, então não cabe a mim, quando estou numa determinada situação, blasfemar contra ele. Basta eu questioná-lo: Eterno, por que eu estou passando por isso? Eu posso perguntar para o Eterno: Eterno, por que tu está permitindo que isso está acontecendo na minha vida? Por que tu está permitindo que o meu filho está doente e não fica curado? Por que tu está permitindo que eu fique desempregado tanto tempo e não consigo emprego, mesmo eu buscando? Por que eu estou passando tanta dificuldade financeira quando eu não tinha esse tipo de problema e agora passo a ter? Eu posso questionar Adonai, porque traga luz ao entendimento, porque se isso está acontecendo e o resultado dessa situação que eu me encontro aqui embaixo é para tratamento, ou é porque em função de pecado que eu tive no passado, pecado não resolvido, problema não resolvido, cura de coração, de alma, como a pastora também ensinou para a gente, isso tudo está culminando para eu estar nessa situação, porque eu vim cavando ao longo dos anos. Me mostra, para que eu tenha arrependimento, para que eu confesse o erro, eu ajuste o meu problema, ajuste o pecado, e assim eu tenha um entendimento de qual caminho eu devo seguir para sair do fundo do poço. Porque muitas pessoas falam: é impossível sair de uma situação X. Como é impossível sair de uma situação X? Existe para o Eterno alguma situação que não é resolvível? Existe, Leomar? Existe, Léo, alguma situação para Adonai que não seja resolvida? Existe para nós. Para nós, várias e várias situações não são, aos nossos olhos ou por nossa vontade própria, resolvíveis. Mas para Adonai não há. Se para Adonai todas as situações são resolvíveis, cabe a mim ter o entendimento de como questioná-lo, como perguntá-lo, como abrir os meus olhos, abrir o meu coração para ter o entendimento, e aí sim eu consegui enxergar o que todo mundo fala, a tal luz lá no final do túnel. Mas essa luz só vai chegar através do que a gente estava aprendendo hoje de manhã: matando a natureza carnal, arrependimento de pecado, confissão de pecado. Isso parece uma coisa que fica meio maçante na cabeça da gente o tempo todo, né? Porque fala disso, mas vê só, se eu pego Raquelzinha, Raquel, minha filha, tem 4 anos, é natural que ela vai mentir, não é verdade? Ela não tem noção ainda, ela está aprendendo sobre determinados assuntos, o que é mentira e o que não é mentira, o que ela deve e o que ela não deve. Ela está em formação, não é verdade? Eu chegando para Raquel: Raquel, você errou. Não, papai. Raquel, você errou. Não, papai, não errei. Você errou. Não, papai, não errei. Raquel, onde você errou? Enquanto ela não confessar o erro dela, aquela situação ela fica pendente. Ela vai ficar pendente. Ela é uma criança, ela está aprendendo, mas ela não tem o entendimento ainda de qual erro ela cometeu, talvez ela fez um erro inconsciente, mas ela ainda não tem total entendimento desse problema.
Mas eu tenho que ter a sabedoria de questioná-la. Raquel, onde você errou? Para que em determinado momento ela tenha um entendimento e fala, realmente, eu lá atrás errei nesse ponto. Papai, eu errei, eu fiz isso, isso e isso errado. Aí sim, ela tem a luz do entendimento da onde ela errou. Ela fala, eu errei, ela confessa o seu erro. A partir desse momento, ela está preparada para o olho dela começar a abrir e ter o entendimento de qual caminho ela pode seguir para poder ajustar a sua vida. E quando eu estava falando de José, ele sai dessa situação, uma situação a qual ele era o preferido, e vem para o fundo do poço, né? Ele foi uma pessoa extremamente usada por Adonai. Só que José era uma pessoa, como nós. Não é verdade? Era um garoto de 17 anos, como nós, com vontades, desejos, talvez ambições, não sei, mas como nós. Se caísse uma pedra no pé dele, ele ia reclamar de dor, não é verdade? Se ele estivesse andando em cima de um animal, caísse, se machucasse, ele ia ter sangue saindo da pele dele. Ele não tinha diferença de nós. A diferença é que ele saiu dessa situação e veio parar nessa situação. E em todos os lugares que a gente lê que ele passou, tudo que ele tocou ou teve responsabilidade, prosperou. Tudo prosperou. E nós vemos isso, olha que interessante, capítulo 39, versículo 3. Vendo o seu senhor, vou ler do primeiro. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capítulo 39, versículo 1. Capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Eterno estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Elohim era com ele e que tudo o que ele fazia, o Eterno prosperava em suas mãos. Então, ele fez a casa de Potifar prosperar, ao ponto dele ser o responsável ali, somente abaixo de Potifar. Quando nós vamos lá para o versículo 21, do mesmo capítulo, tá? O Eterno era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Eterno era com ele, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Então José também fez prosperar lá no cárcere. Imagina o preso que manda na prisão, né? Você que é da polícia deve achar isso meio estranho, né? Imagina alguém que está preso e ele passa a comandar tudo ali, ao ponto de quem comandava, que não precisava estar preso, entregar a chave para ele. Olha como as coisas de Adonai são perfeitas. Até o versículo 23. Então José fez a casa de Potifar prosperar, fez o cárcere prosperar, e também ele fez Faraó prosperar, e fez também o Egito prosperar. Ou seja, tudo quanto é coisa, tudo quanto é lugar que José passou, o Eterno abençoou e fez prosperar. Mas fez prosperar só porque tinha que se cumprir uma promessa? Principalmente por isso, obviamente, né? Só porque o Eterno lá atrás prometeu que o povo ia ficar em escravidão 400 anos, lá atrás não menciona, posso estar enganado, se menciona me perdoe e me corrijam, que seria no Egito, lá menciona? Ou fala terra estranha? Fala terra estranha, não fala exatamente que é o Egito, eu não me lembro, se fala eu estou equivocado, mas fala que é uma terra estranha. A promessa tinha que se cumprir, ok, é verdade, e esse é o ponto crucial do que aconteceu e da importância de José entre o elo da promessa e o elo do que sucederia no futuro com toda a família e o patriarca Jacó descendo até ali. Mas o ponto principal a respeito disso era o próprio José, porque ele não seria capaz de fazer absolutamente nada disso aqui se ele não fosse segundo a vontade de Adonai.
se ele não fosse obediente a Adonai, e se ele não seguisse o Eterno como precisa ser feito. Porque imagine, ele foi vendido aos 17 anos, foi vendido para a casa de um chefe da guarda lá do faraó, do Egito. Ele teve todos os motivos para abandonar tudo. Ele era muito jovem, ele teve todos os motivos, teve toda a facilidade, todo o encantamento possível para abandonar Adonai e se corromper e viver da mesma forma que todos os egípcios viviam. Não é verdade? Tanto é que ele fez prosperar Potifar, fez prosperar o cárcere, ele fez prosperar Faraó, fez prosperar o próprio Egito, sendo ele da integridade dele perante Adonai, sendo ele obediente a Adonai. Então, se eu estou numa situação aqui no alto, como eu falei no começo, sou colocado por Adonai lá no fundo do poço, também não depende só de eu questionar e encontrar, depende se eu quero também encontrar a saída, depende se eu tenho um coração voltado a realmente obedecer e entender o que eu preciso fazer. Ou seja, a integridade do homem. A integridade do homem. Prosperar, irmãos, no hebraico é tissalar, que significa, eu peguei só alguns pontos do significado: tornar próspero. E esse é o ponto que eu mais gostei do significado de prosperar. Esse que eu vou falar agora. Conduzir a um bom resultado. Fazer prosperar. Porque nós falamos de prosperar, nós pensamos só em nós prosperar, né? Só em nós prosperarmos. Nós ganharmos, enriquecermos, sei lá. Mas prosperar é também fazer, é conduzir. Olha só que interessante. Conduzir a um bom resultado. E prosperar não é só financeiramente, não é verdade? Eu posso ser próspero com aprendizado, eu posso ser próspero de N formas, não somente na parte financeira. Provérbios 16, versículo 20, eu queria que vocês fossem comigo lá. Provérbios 16. Hã? 16, 20 e 21. Isso. Provérbios 16, 20 e 21. O que atenta prudentemente para a instrução prospera. É importante nós prestarmos atenção no que está escrito aqui. Porque prosperar também não é só ganhar facilmente. Eu posso ser próspero se meu pai é rico e entrega na minha mão uma riqueza que ele construiu. Eu prosperei porque meu pai entregou muito facilmente na minha mão. Meu pai trabalhou, meu pai batalhou. Estou citando um exemplo, tá? Quem dera, mas meu pai não tem condições não, tadinho. Ele tivesse muito dinheiro, muitos bens, muitas empresas, e toma aqui, meu filho, estou passando para você. Eu acabo sendo próspero porque eu ganhei, herdei tudo muito fácil. Mas olha o que está escrito aqui, ó, o que atenta prudentemente para a instrução prospera. O que confia no Eterno é bem-aventurado. O sábio de coração é chamado prudente. A doçura dos lábios promove o ensino. O sábio de coração é chamado de prudente. E a pastora hoje de manhã falou, que ela ensinou na semana passada também. E me chamou a atenção, pastora, aproveitando que a senhora comentou isso, eu nunca tinha me atentado, porque a gente lê N vezes na palavra, rasgar as vestes, não é verdade? E rasgar as vestes é muito fácil, qualquer um pode fazer, qualquer um pode, porque rasgar as vestes é superficial, qualquer um pode. Uma pessoa pode chegar ali, acontecer um fato, ela rasga as vestes, todo mundo pode crer, acreditar que ela realmente está arrependida, mas aquilo pode talvez ser apenas superficial. E eu não tinha me atentado que o fundamental é rasgar o coração. Muitas vezes pode acontecer algo extremamente pesado na vida de alguém. Essa pessoa, ela não rasga as vestes, mas ela está toda rasgada por dentro, e o Eterno aceita, porque ela rasgou foi o seu coração. E muitos olham e vê o estereótipo dela, vê a parte externa, vê a casca,
como diz, né, que muitos valorizam a embalagem, né, não valoriza tanto o conteúdo. Por isso que é fundamental e de extrema importância nos atentarmos para isso e tomarmos cuidado com o que a gente vê, porque a gente pode ver, pensar algo e acreditar naquele algo, ser iludido por aquilo, quando na realidade por dentro aquilo não está acontecendo absolutamente nada. Agora, o que me chama a atenção também, voltando para a questão de José, pastor, eu estou falando muito sobre José porque eu tinha estudado sobre isso, e é interessante que como o final do livro de Gênesis é dedicado a José, né? Da importância que foi José, tanto que o último versículo fala apenas que ele foi recolhido. O último versículo se encerra assim, que ele foi recolhido, ou seja, um livro é dedicado, o final dele todinho, à vida de José, com tudo que ele passou, todo o tratamento que ele passou, da importância que ele teve, mas não tinha como ser diferente. Por que não tinha como ser diferente? Vamos lá em Gênesis capítulo 41. Não tinha como ser diferente. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, por favor. E por que não tinha como ser diferente? Quando a gente lê Gênesis 41, versículo 15, cadê? Ali quando José é levado a Faraó, né? Faraó, o copeiro comenta com Faraó que José tinha decifrado os sonhos lá na prisão. Então ele é trazido até Faraó para decifrar aquele sonho das vacas gordas, vacas magras, das espigas bonitas e das espigas feias, né? E aí no versículo 15 diz: disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. E o que me chama a atenção é a resposta de José. Como não poderia prosperar tudo que se prosperou na mão de José? Olha o que ele diz. Ele podia naquele momento se engrandecer. Estou na frente de Faraó, realmente eu decifrei o sonho lá, e aconteceu. Ele poderia ter feito isso se ele não tivesse um coração verdadeiro, puro, sincero. Mas olha o que ele diz, versículo 16: isso não está em mim, mas Elohim é que dará uma resposta de paz a Faraó. Ele faz o quê? Ele se coloca no lugar dele e exalta Adonai. Como ele não podia ser próspero, gente? Eu até arrepio, só lembrar. Como um homem não poderia ser próspero? Como o homem não poderia fazer o que fez? E como ele não poderia ser quem ele foi, se ele não tivesse esse entendimento de primeiro ele exaltar aquele que dá a vida para ele, se colocar no lugar dele e entender: eu sou só uma ferramenta, apenas uma ferramenta. Estou aqui para o que Eterno quiser fazer comigo e me usar, só isso. E ele já tinha passado, ele tinha ganhado já fama de inteligente, de um bom governante lá com o Potifar, depois na cadeia. Ou seja, ele vinha, depois que ele foi parar no fundo do poço, ele já vinha numa crescente. Mas em momento algum ele levantou o narizinho dele e aproveitou da situação de: agora eu estou na frente de Faraó, vou aproveitar que eu estou aqui e vou me engrandecer. Não, ele exalta aquele que dá a vida, ele exalta aquele que permitiu que ele chegasse até onde chegou. E isso é que é muito lindo. Pode falar. Som. Eu vejo que a questão da prosperidade dentro da palavra do Eterno, dentro da Bíblia, procedimento bíblico, nós temos aprendido que a prosperidade ela está altamente ligada à morte da natureza carnal, quanto que você está falando aí para nós. Nós temos ouvido isso dia e noite do Eterno, porque você vê que quando Jerusalém vai ser levada ali para a Babilônia, o Eterno diz que você tem que prosperar ali na Babilônia. Isto você dá manutenção à aliança que você tem com o Eterno numa terra estranha, né? Você falou que o Egito não era uma terra conhecida, que era a terra que eles iam ser afligidos por 400 anos. Ele seria peregrino em uma terra, mas ali no capítulo 15 de Gênesis, ele não diz que é o Egito.
relacionamento com Adonai. Então ali ele vai prosperar por isso, porque a sua ligação com Adonai permanece. Assim mesmo, todo o povo que foi ali para a Babilônia tinha que manter essa manutenção, porque ali o profeta Jeremias fala que se a cidade prosperar, vós também prosperarei, porque a prosperidade bíblica, ela não é para você, é para o outro. Quando nós estamos lendo ausência de necessidade, a gente estava lendo Isaías 61 esse tempo atrás, e ali você e eu conseguimos ver a questão da municipalidade ali, nesse período onde os prefeitos estão assumindo os novos postos aí das cidades do Brasil. Você vê ali que se para o prefeito ou o governante daquela cidade prosperar, a cidade tem que prosperar. Porque eu posso ir até Isaías capítulo 61? Claro, claro. Aqui tem uma questão interessante dessa questão aí de prosperidade. O profeta ali em capítulo 61 de Isaías, ele diz assim, olha, e é a manutenção da aliança com o Eterno. Então, o governante que não tem esta aliança com o Eterno, ele vai ter grandes dificuldades em prosperar a cidade. Ele pode prosperar político, financeiramente, com os acordos ilícitos, mas a cidade não prospera, só ele. Aí diz assim, olha, no verso 4, ele diz assim, ó, reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados, renovarão as cidades. Isso aí é municipalidade, ó, é fazer prosperar a cidade, ausência de necessidade básica. Olha só, e diz assim, ó, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, e vós sereis chamados sacerdote do Eterno. Então, fazer prosperar o outro, ter essa prosperidade, como o José fez ali no Egito, ele não prosperou para ele. Ali a prosperidade era para o Egito e para todas as nações, porque ele vai dar manutenção de vida às nações. Tanto é que ele chama Jacó para que o Egito possa alimentar Jacó nesse período. Aí ele fala aqui, ó, e vós sereis chamados sacerdote do Eterno, e vós chamarão ministro do nosso Elohim. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vergonha terão dupla porção, em lugar de afronta exultarão a sua herança, pelo que na terra possuirão o dobro, está vendo prosperar? E terão perpétua alegria, pois eu, o Eterno, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles. Então a prosperidade, dentro do molde de Adonai, dentro da Torá, ela está ligada em fazer prosperar o outro. Mas eu, para fazer prosperar o outro, eu tenho que estar em linha com Hashem, com Adonai. Senão eu vou prosperar para mim mesmo. Exato. Vou fazer o meu nome e a cidade e o outro que mora do meu lado, e não vai prosperar. Exato. Não adianta nada eu morar num bairro humilde, pobre, e ter uma mansão nesse bairro. Só eu prosperarei ali? Exato. Eu tenho que fazer prosperar a cidade, eu tenho que fazer prosperar o condomínio. E assim é a nossa função de fazer prosperar. Exato, todos que estão à nossa volta, né? Isso. E dando sequência ao que o Léo está falando, é muito interessante, Léo, porque na questão do prosperar, José, ele estava justamente em terra estranha, ele estava no meio, como eu já disse antes, de um povo que não tinha Adonai. Ele se manteve firme, ele fez todos ali prosperarem, e ele ainda passou por alguns baques, né? Porque ele sai daquela situação que eu expliquei, sendo só repetitivo, vai para o fundo do poço, melhora, vira pelo menos o governante da casa de Potifar, toma uma rasteira totalmente, que ele não tinha culpa alguma lá com a esposa de Potifar, vai para a cadeia de novo. Quantos motivos ele não teve para desanimar? Quantos motivos ele não teve para poder olhar e falar misericórdia, eu vou abandonar essa minha vida porque eu estou sendo muito atacado, estou sendo muito perseguido, ou seja lá o que ele possa ter entendido. E ele novamente volta e em linha com Adonai, e ele faz todos prosperarem. E o interessante é que nessa situação agora, ele estava na frente de quem? Do chamado, entre aspas, Deus, porque Faraó era considerado o Deus do Egito. Ele estava na frente
de um chamado Deus, e ele deixa claro com essas palavras aqui para Faraó quem de fato é Deus. Estou conseguindo ser claro? Ele está na frente do que toda aquela nação chamava de Deus, que era Faraó, mas ele, com essa postura dele, deixa claro para Faraó quem é Deus, quem é o Criador de todas as coisas. E aí ele dá toda a sequência na história que a gente estava falando. Esses 13 anos da vida dele foi extremamente importante. Como muitos anos, se acontecer algo na nossa vida, também é importante. E nós temos que valorizar tudo que acontece na nossa vida. Nós passamos por situações boas e normalmente valorizamos muito mais. E passamos por situações difíceis e muitas vezes nós queremos esquecer. Mas às vezes não vale a pena esquecer, vale a pena você lembrar do que passou e do que você aprendeu para corrigir, para até você não cometer novamente esse tipo de problema. E os 13 anos, como eu falei para ele, foram extremamente importantes, porque quando a gente vai lá no 45, a gente leu agora, não foi? 45 não, nós lemos isso, 45, versículo 5, a parte B, ou seja, ali já tinham 17 anos, né? Acho que é 17 anos, me ajudem, que ele estava ali, até encontrar os irmãos, são 17? Até encontrar os irmãos, José? 13, perdão, 13, tá certo, os 13 anos. Jacó que viveu 17 depois, né? No Egito, tá certo. Esses 13 anos foram extremamente importantes para crescimento na vida dele, para também, além dele prosperar, como nós já falamos aqui, ele tem o entendimento do que está escrito aqui, ó. Versículo 5 do capítulo 5. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Ele não deposita nenhum milésimo de culpa aos irmãos. Ele não responsabiliza aos irmãos. Ele entendeu que ele foi colocado aonde foi colocado, passou por tudo que passou para conservar a vida, porque viria a fome, como havia tido o sonho em Faraó e ele interpretou. Ele teve esse entendimento. E para chegar nesse nível de entendimento, é só passando uma experiência muito próxima do Eterno, Leomar. É só tendo uma intimidade maior com Ele para poder entender realmente o que significa isso, a pessoa passar pelo que passou, ver os irmãos ali que estão numa situação querendo comprar alimento, e você colocar de lado toda a sua vontade, colocar de lado todas as suas lembranças, todos os seus medos, do momento que ele ouvia lá os irmãos talvez falarem, vamos matá-lo, vamos acabar com ele. Imagine aquilo roendo aqui, girando na cabeça dele o tempo todo aqui, e ele ali na frente dos irmãos que não o conheceram, e ele ser firme ali, e ter esse entendimento, e ainda fazer todo o procedimento, né? Conseguiu sutilmente, é inteligente demais José, né? Ele é muito inteligente, ele sutilmente descobriu que o pai estava vivo, sutilmente descobriu que tinha um irmão, que estava bem. Ele sutilmente, ele conseguiu com toda a sabedoria descobrir tudo o que ele precisava, até chegar ao momento exato dele se dar a conhecer, né? Como eu falei, né? Versículo 26 do capítulo 50 se encerra com a morte de José. E o que é importante nós lembrarmos é que quem de nós nunca passou, ou quem de nós não passa por nenhum tipo de dificuldade? Quem de nós não fala dia após dia que gostaria muito de prosperar sendo para nós, ou gostaria que quem está à nossa volta prosperasse? Não é verdade? Quem de nós não gostaria? Agora a diferença está em qual atitude eu estou tendo para alcançar esse tipo de coisa. Com certeza José, na casa de Potifar, ele teve que ter algumas atitudes e alguns procedimentos para conseguir mostrar que ele poderia ser respeitado e ele conquistar a confiança de Potifar. Quando ele foi para a cadeia, imagina, ele chegou na cadeia, ninguém sabia que era mentira, mas todo mundo acreditando que ele tinha tentado assediar a esposa de Potifar.
Então imagine quantos que não o condenaram, não falaram um monte de bobagem no ouvido dele. Ele teve que passar novamente por procedimentos, ele teve que passar novamente, mostrando que ele merecia a confiança de todo mundo, para conquistar essa confiança e chegar no ponto que ele chegou. Da mesma forma, ele naquele primeiro momento, na frente ali do chamado Deus dos homens ali, ele pega e interpreta um sonho. Ele não teve que fazer nada a não ser interpretar um sonho. Ele não teve que fazer nenhum procedimento para Faraó, para ganhar a confiança de Faraó e chegar ao posto que ele chegou de segundo homem do Egito. Ou seja, na casa de Potifar ele teve que provar, na cadeia ele teve que provar. Ali com o Faraó ele interpretou um sonho, uma conversa de, sei lá, 20, 30 minutos, não sei quanto tempo foi, e já chegou no ponto que ele chegou. Aí vem a parte mais difícil, né? Que é o depois, né? Imagine, você dá o crédito para alguém e ele te frustra. Ele teve que provar muito mais que aquilo que Faraó fez por intermédio de Adonai, ele merecia de fato. Imagine, e a confiança dele em Adonai, que o que ele interpretou ia acontecer, era tremenda. Porque se ele não tivesse essa confiança, quando o Faraó vira para ele e fala: você, vou te colocar como governador, você só será abaixo de mim. Imagina, ele não tinha provado. O Faraó tinha ouvido falar dele quando o copeiro comentou. Ele tinha que provar dali para frente quem de fato ele era, qual a capacidade de fato ele tinha. É muito mais difícil do que você vir plantando e colhe o fruto depois. Ou seja, você vem mostrando, chega num determinado momento, é o resultado de tudo que você fez. A partir dali não, ele estava só começando. Ali era o ponto inicial para tudo que vinha o desfecho até a morte dele no capítulo 50, versículo 26. É muito mais difícil. É muito mais difícil. A cobrança sobre ele, os olhos. Imagine quem estava nessa posição. Que tinha alguém que era abaixo de Faraó, com certeza, né? Faraó simplesmente deve ter tirado esse alguém e botado ele. Imagine a inveja de quem estava lá. Não tinha, exatamente. Ele tinha alguma coisa que lá da cadeia que ele fez ali. E aí que vem o ponto. Que se ele não tivesse convicção da fé dele, e com certeza, irmãos, aí vem o outro detalhe que eu não ia falar antes, acabei não falando. A importância de nós como pais termos a sabedoria de instruirmos os nossos filhos, porque não tenham dúvida que José botou em prática muita coisa que ele aprendeu com o patriarca Jacó. Não tenham dúvida que ele lá no Egito, aonde quer que teve, ele não fez por si só, ele aprendeu até os 17 anos, muita coisa com o pai. O pai o ajudou, ensinou muito. E aí a importância de nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos, para que lá na frente os nossos filhos lembrem e façam aquilo que é correto e aprenderam com os pais, com os tios, com os avós, as coisas certas, né? Porque eu tinha um tio, por exemplo, e como são as coisas, o nome dele é Jonas, inclusive, está vivo até hoje. Pensa numa vida torta, a oportunidade que aquele homem teve. Vou contar aqui, não tem problema não. Se ele estiver me ouvindo, que não vai estar, mas não tem problema não, porque eu já falei isso com ele. Ele trabalhava, ele é brasileiro, trabalhava nos Estados Unidos, dentro da Goodyear, num cargo importantíssimo na Goodyear, nos Estados Unidos, com green card, que fala, né, a liberdade de entrar e sair a hora que quiser. Acho que é green card o nome. Ele estava lá anos e tal, tranquilo, foi inventar de mexer com dinheiro falso. A ganância, né? Foi inventar de mexer com dinheiro falso. Perdeu, ficou preso, foi deportado para o Brasil. Não pode mais entrar lá, mas ele não conseguiu entrar? Conseguiu, porque é vida torta. Foi pelo Canadá, depois de não sei quantos anos. Está lá de novo, como clandestino agora. É vida torta, mas que o Eterno mexa na vida dele, faça intervenção e ele caia. E a minha avó era cristã, né? Meus avós eram, menos meu avô, minha avó. Tanto que a minha mãe é cristã até hoje, né? E a minha avó sempre batalhou para ensinar dentro dos princípios que ensinaram naquela época, né? Para eles, ensinou para ambos os filhos, ensinou tanto para ele quanto para minha mãe, para minhas tias, do mesmo jeito, e ele não teve jeito não. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Jacó teve os 12 filhos mais Diná.
Sabe-se lá mais quantos teve mulheres que não conta ali, né? Olha como cada um tem um perfil, mesmo sendo ensinado do mesmo jeito. O que importa é o que está no coração. Se eu rasgo de fato meu coração, ou se eu estou rasgando somente a minha veste perante os outros. Se eu estou preocupado em prosperar a minha vida, ou o meu filho, a minha esposa, ou o meu marido, ou estou de fato preocupado em estar em linha com Adonai para prosperar a todos que estão à minha volta. A prosperar a comunidade que eu vivo, a prosperar a empresa a qual eu faço parte, a prosperar aqueles que estão à volta trabalhando e batalhando. A prosperar a associação, a Aleph Bet, a prosperar a congregação, a prosperar através de tudo aquilo que Adonai nos ensina. Ou eu continuo achando que prosperar... Obrigado, você me ajudou bem, tá? Me ajudou bem. Ou eu continuo me preocupando, achando que prosperar é só quando eu cresço na vida. Só quando eu começo a ganhar mais, quando eu consigo comprar um apartamento melhor ou um carro melhor, ou quando eu realmente sou promovido na empresa. No final de tudo, a gente tem que dar glórias ao Eterno, porque estamos vivos, como a gente vive falando, e nós precisamos pensar realmente nisso. Como o Leomar explicou bem, para prosperar a cidade, prosperando a cidade, eu prospero. Prosperando a comunidade, eu estando inserido nela e trabalhando afinco com todo mundo, vamos prosperar junto, e aí todo mundo prospera. Se todos prosperarem, a vida é melhor para todos. Agora imagine se só um prospera no meio de todo mundo. Esse um vai acabar sendo morto no Brasil, né? Porque o Brasil é assim, né? Quando alguém se destaca, outro vem e mata. E tem isso ainda, entende? Então o grande detalhe é que quando todos prosperam, você olha para o lado e está feliz porque a irmã Regina prosperou, o Leomar, o Felipe, você olha, que bom que eles prosperaram. E vice-versa, se eu consigo também, eles estão felizes, porque nós juntos estamos prosperando. E não somente uma ou somente outra pessoa. E o importante é quando nós estamos diante de Adonai, vamos rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Porque a vestes, como eu já falei antes, ela é superficial. Ela é só para quem está vendo aqui. Agora o que está lá dentro é eu com Ele. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Semana que vem temos o primeiro capítulo de Êxodo. Já sei que eu sou escalado, né, Leomar? Já sou escalado para a semana que vem. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Amém. Amém.